Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à nossa segunda aula da disciplina de Ética, dando continuidade aos nossos estudos. As competências dispostas na lei implicam que o profissional tem responsabilidade legal pelas atividades preconizadas e que a ele foram atribuídas. Quando o profissional deixa de cumpri-las ou as delega a outro integrante da equipe, está infringindo a lei. Então, como a gente pode enxergar essa situação, né? Quando o profissional deixa de cumpri-las ou as delega a outro integrante da equipe, ele está infringindo a lei. A gente pode observar essa situação da forma mais prática possível, né? Desde o momento em que eu não executo a minha função, ela pode deixar uma falha, né? Nos procedimentos. E quando eu delego essa função, que era minha, para uma outra pessoa, ela, além da sua própria função, ela vai ter mais a minha função como acréscimo para executar. É a famosa situação em que a gente vai ter aquele dilema que praticamente é uma rotina do dia a dia, né? Às vezes a gente não dá sorte, né? E trabalha com uma criatura que sempre deixa alguma coisa por fazer e a gente sempre fica com aquele pensamento, né? Ele faz isso porque ele sabe que se ele não fizer, eu vou fazer. Um dia eu vou deixar de ser trouxa, vou deixar de ser bobo e vou parar de fazer. Só que é uma situação tão complicada e tão delicada que, primeiro, a gente sabe, né? A gente sabe que precisa ser executado. E depois, infelizmente, a gente sabe que aquela criatura não vai mudar, ela não vai fazer. E aí, como é que a gente resolve essa situação, né? É uma situação muito delicada dentro do ambiente de trabalho, é uma situação muito difícil, porque muitas coisas são questionadas nesse tipo de situação, né? Eu estou sendo trouxa, eu trabalho por 2 e ganho um salário só, ele trabalha por ninguém e ganha um salário, né? Estou trabalhando para ele de graça, estou trabalhando para ele ficar sentado e ganhar salário, mesmo salário que eu. Então, uma situação muito delicada, né? Mas dentro dos parâmetros éticos e também dentro dos padrões morais, a gente tem os nossos preceitos, os nossos ensinamentos, os nossos hábitos. Então a gente sabe que isso não é certo, a gente sabe que isso não está dentro do correto, a gente sabe que isso de forma nenhuma é uma situação que deveria estar acontecendo. Só que infelizmente a gente sabe que cada um age de uma forma e nem sempre o que a gente tem a plena consciência de ser incorreto, injusto, errado, para outra pessoa é encarado dessa forma. Então, às vezes, uma coisa que é errada, que é incorreta, que é totalmente fora dos padrões de ética, é encarado para outra pessoa como uma coisa normal, uma coisa ok. Então, isso é um dilema muito grande, tá? Dentro do nosso dia a dia. Portanto, deixar de fazer aquilo que lhe cabe ou realizar atividades que não são de sua competência significa não apenas infringir a lei do exercício profissional, mas também ferir 2 preceitos éticos importantes na prática do cuidado: compromisso e responsabilidade, que devem ser praticados por todos os que integram a equipe de profissionais da área da saúde. Então, dentro do nosso código de ética, dentro do nosso exercício profissional, nós temos as normas e os padrões, nós temos a normativa de cada profissão que diz
o que é ou não de nossa responsabilidade e execução, tá? Então, se for uma ação que não está enquadrada dentro dos preceitos da nossa profissão, a gente pode se recusar a executar, porque não nos diz respeito, então a gente não está fazendo nada incorreto, a gente está se negando a realizar porque não é da nossa profissão, não é da nossa alçada profissional. Da mesma forma que a gente não pode se negar a exercer um preceito que seja dentro dos nossos parâmetros profissionais, tá? E para isso a gente precisa conhecer, né, as normas, padrões, preceitos, nosso código de ética profissional, vão ter diferenciais dentro de cada área profissional, para que a gente saiba o que a gente pode e o que a gente não pode, o que a gente deve e o que a gente não deve, o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer, tá? Não adianta eu simplesmente dizer, por exemplo, um questionamento que é muito levantado dentro do trabalho interdisciplinar, quando, por exemplo, um profissional da radiologia sobe para executar um exame no CTI, se a equipe de enfermagem é ou não obrigada a ajudar, ou se ele deveria ou não subir com alguém do setor dele para ajudar ele. Então, para isso, a gente precisa saber, conhecer o código de ética da profissão do técnico em radiologia, para saber o que está dentro dos padrões e parâmetros da sua profissão, e também conhecer o da enfermagem, para poder saber o que está ou não dentro. Então, não adianta o profissional da radiologia dizer que o profissional da enfermagem é obrigado a ajudar, sem saber se é ou não. E também não adianta o profissional da enfermagem dizer que ele não é obrigado a ajudar, que o profissional da radiologia precisa subir com alguém do setor dele para poder ajudar ele, se eu não sei se isso é real ou não, tá? Nós não vamos falar sobre isso agora, não, porque isso faz parte das outras explicações dos outros conteúdos, tá? Só para usar como exemplo. A área da saúde é conhecida como a profissão cuja arte é o cuidar. E no exercício desse cuidar, o profissional mantém contato íntimo e frequente com o paciente e, consequentemente, com seus familiares, ficando desta forma mais vulnerável a conflitos éticos que se processam nos microespaços de poder, indo da simples decisão do horário dos procedimentos do paciente até a prestação de informações essenciais ao mesmo. Então, vocês reparem que a gente vai ter, dentro das disciplinas, os assuntos se entrelaçando, né? Quando você escuta aqui em ética e escuta, por exemplo, em bioética, em psicologia, você praticamente consegue... eu já escutei algo parecido com isso, mas o assunto lá já falou sobre isso. Então, são disciplinas que são entrelaçadas mesmo, né? Cada uma dentro dos seus saberes, mas são disciplinas que se interligam, né? Porque são todas baseadas praticamente num denominador comum, né? Que são os padrões de execução das nossas funções dentro da área da saúde, buscando o bem-estar, tanto nosso como dos nossos colegas de trabalho e dos pacientes, tá? Então, quando você junta todos esses saberes dentro da nossa execução das nossas funções, a gente tem um ambiente mais ameno, mais suave para executar, tá? Mesmo que a gente crie esse ambiente só ao nosso redor, né? Mas quando a gente transmite isso
a gente exala esses saberes ao nosso redor, a gente já consegue bastante coisa. É claro que a gente sabe que nunca a gente vai conseguir uma aceitação de todo o ambiente, a gente nunca vai ter todo mundo trabalhando dentro dos padrões éticos, a gente não vai ter todo mundo respeitando e sendo respeitado, mas a gente não pode desistir. A gente enfrenta muito obstáculo e a gente sempre pensa nessas disciplinas que são um pouco mais aquém do conteúdo técnico, né? Um pouco mais à parte de meter a mão na massa, mas não se enganem não, porque quando a gente está dando as disciplinas técnicas, as disciplinas mais específicas de cada área, a gente também escuta os questionamentos de para que precisa tanta teoria se na hora lá da prática eu não vou usar nada disso. Se lá na prática é muito mais fácil, porque eu não uso nada disso. Então, o obstáculo pela aceitação de que o conhecimento é fundamental e ele precisa ser carregado na nossa bolsinha, na nossa mochila para o resto da vida, é muito difícil. A gente não tem esse tipo de visão de que as disciplinas são importantes, cada uma dentro da sua via, né, para trazer os nossos conhecimentos. Porque quando você junta tudo isso, quando você tem as disciplinas separadas, você não consegue entender muito bem algumas que não fazem sentido. Eu não vou usar isso para nada, eu não vou me formar em psicologia, eu não vou ser biomédico, eu não vou isso, eu não vou aquilo. Mas quando você precisa simplesmente falar sobre determinada situação, em que, por exemplo, numa disciplina técnica, você só vai aprender a executar a ação, mas você não vai ter no livro, por exemplo, dos procedimentos técnicos, nenhuma nota de rodapé dizendo como é que eu faço quando o paciente tem um surto, como é que eu faço quando o acompanhante não quer sair do quarto para que eu faça o procedimento que eu preciso fazer, como é que eu faço quando o paciente tem algum preceito religioso que vai contra os procedimentos que precisam ser realizados. O livro técnico não tem isso. Então, cada disciplina vai ter a sua funcionalidade dentro do montante dos conteúdos que a gente precisa ter dentro da área de saúde. A gente chama, já tem há um tempo, né, de interdisciplinar, né, que são as disciplinas se entrelaçando para se obter um denominador comum, para chegar a um objetivo em comum, tá? Então vamos lá. A gente tem a bioética, que é universalmente conhecida como a ética da vida, ou das ciências da vida, da saúde, onde se insere os trabalhos da área da saúde. A bioética é uma reflexão e discussão de situações pensadas e sentidas por pessoas diferentes, de crenças e vivências distintas, nas quais, existindo confronto de ideias, principalmente na esfera afetiva, se tentará estabelecer algum consenso a partir do mesmo, donde, mediante esse parcial consenso, estão estabelecidas as normas de convívio. Né? Situações complicadas do dia a dia. Você vai realizar um procedimento num paciente de religião oposta à sua, em que ele está caracterizado por vestimentas e acessórios e todos os paramentos possíveis e imagináveis. E você lá no seu fundinho, você tem todos os preconceitos possíveis e imagináveis e impossíveis e inimagináveis em relação àquela pessoa que é totalmente diferente de você. Dentro do ambiente de saúde,
ele é o paciente buscando atendimento e você é o profissional que vai levar esse atendimento até ele. Só isso, mais nada. Transferindo isso para uma situação muito mais complexa, muito mais difícil e muito mais tensa, a situação em que você precisa prestar atendimento a um marginal, a uma pessoa que cometeu ato doloso, um assassino. Então, desculpa. Então, nesse tipo de situação, você reavalia tudo o que é possível dentro do seu código de ética. Você entra e sai 500 vezes dentro do seu código moral. Respira fundo, avalia se você tem mesmo que ser ético. Pensa, repensa. Mas sim, dentro do ambiente de atendimento, dentro do seu ambiente de trabalho, ele é um paciente buscando atendimento e você é um profissional da área da saúde que está lá para restabelecer e trazer, proporcionar o atendimento a essa pessoa. Ele é o paciente e você é o executor do restabelecimento da saúde dele. Só isso, mais nada. Mesmo que você esteja se roendo por dentro, mesmo que você esteja mordendo toda a parte interna da sua boca para não falar, para não agir, para não reagir, para não fazer nada. Porque não está dentro das suas competências fazer nada. Você não é o policial, você não é o juiz, você não é o júri, você não é nada. Essas são apenas algumas demonstrações das situações que a gente vai lidar no dia a dia e que a gente vai ter que aprender a lidar com essas situações, porque são situações aquém das nossas responsabilidades. São situações que a gente não pode resolver, são situações que a gente não pode fingir que não existem e que a gente não pode ignorar, tá? Porque o paciente vai continuar lá e ele vai precisar do atendimento. Ah, eu vou simplesmente pedir para o meu colega fazer porque para mim não dá não. Tá, e o que você mudou? O que você resolveu? Você simplesmente transferiu a responsabilidade para outra pessoa. Né? Ética é o estudo sistemático de como devem ser a conduta e os atos de uma pessoa em relação a si mesma, a outros seres humanos e ao ambiente. É a justificativa do que é certo ou adequado e o estudo de como devem ser a vida e as relações de uma pessoa. Para que sejam tomadas decisões éticas apropriadas, o dirigente deve utilizar uma abordagem profissional que elimine tentativas e erros e focalize modelos comprovados de tomada de decisão ou processo de solução de problemas. A moral e a ética é a parte da rotina diária de todos os dirigentes. De que forma eles decidem entre o certo e o errado? Essa é uma das perguntas que mais martela na minha cabeça. Como é que foi decidido o que seria certo e o que seria errado? E por que vai ter tanta variação dentro do certo e errado na sociedade? Né? Por exemplo, código de vestimentas, né? Para algumas pessoas é totalmente comum utilizar qualquer tipo de roupa em qualquer tipo de ambiente. Para mim, na minha criação pessoal, tem a roupa em que você vai frequentar um ambiente religioso, a roupa em que você vai frequentar um ambiente social, a roupa em que você vai frequentar um ambiente mais descontraído, em que você está com seus amigos, e tem até a roupa em que eu vou frequentar a casa dos meus pais. Porque eu sei que meu pai não gosta de determinadas coisas. Meu pai não gosta de roupa curta, meu pai não gosta assim, meu pai não gosta assado. Então, dentro dos padrões, vamos ao termo da criação, né? Dentro dos padrões da criação de cada pessoa,
né, do convívio familiar de cada pessoa, nós vamos ter alguns padrões de certo e errado, né, de modo geral, que é totalmente diferente de ambiente para ambiente, de família para família. Então, muitas das vezes, o que é errado para outra família é normal, e o que é normal para uma família é totalmente errado para outra. E dentro do nosso ambiente de trabalho, todas essas situações vão se conflitar. Todas essas situações vão se somar, né? Porque você está trabalhando com várias pessoas diferentes, você está atendendo vários pacientes diferentes, com criações diferentes, com visões diferentes desse certo e do errado. Então, por isso é que precisa ter um código, né? Dentro do código de ética, por exemplo, precisa ter um código onde são estabelecidos alguns padrões para que se saiba quais são os parâmetros mínimos, né? Para que não fique, cada um escolhe o que é certo para si e a vida que segue. Então, precisa ter parâmetros, né? Uma norma para que se siga um padrão. E dentro daquele padrão se consegue ter uma noção, uma visão do que é certo e do que é errado. O que eles fazem diante da inexistência de resposta certa ou errada? O que normalmente acontece quando ninguém está vendo, né? Dentro do ambiente de trabalho, a gente tem muitas situações em que a gente está lá no nosso, executando lá no nosso trabalho, executando as nossas funções, e a gente está vendo lá na outra sala a pessoinha fazendo as coisas tudo errada, tudo fora do padrão, totalmente sem ética. Só que ninguém está vendo, entre aspas, né? Naquele momento ninguém está vendo. Uma hora alguém vê. E a pessoa que tem o hábito de fazer as coisas da forma incorreta, principalmente as pessoas que têm o hábito de ferir os padrões éticos, elas fazem porque elas acham que ninguém está vendo. Ah, mas fulano faz isso há anos, nunca foi pego. Um dia a casa cai, né? Como dizia minha avó. E o problema maior nisso tudo é que é errado. Então não adianta ficar com aquele pensamento de que ninguém vê. Ah, não, não precisa se preocupar com isso não, que ninguém vê. Aqui ninguém toma conta de nada, não. Então, a gente vive numa sociedade atualmente em que seguir os padrões éticos e morais é só para quando tem alguém vendo. Quando não tem ninguém vendo, a gente pode fazer o errado, não tem problema. Só que isso é muito complicado. Primeiro que cria um vício, né? Gera um hábito de você fazer as coisas do jeito errado. Você cria uma credibilidade na impunidade, de que nunca vai dar nada errado, nunca vai acontecer nada. E você prejudica muitas pessoas agindo dessa forma. Nem sempre é visível a olhos claros, né? Que as coisas estão dando errado, né? O que você está fazendo está errado, está prejudicando, está atrapalhando, está atrasando o processo, está magoando as pessoas que dependem das suas ações para trabalhar, sua família, seu ambiente, seus amigos. E está errado. É o famoso tá errado e ponto. Não tem muito o que discutir sobre isso. Tá errado e ponto, né? Eu cresci ouvindo que o melhor travesseiro do mundo é uma consciência tranquila. Você deitar a sua cabeça sobre uma consciência tranquila, você não tem problema nenhum com dormir, né? Claro que a gente tem todos os outros fatores, todos os outros problemas da nossa vida, do nosso dia a dia, que vão influenciar um pouquinho, sim. Mas a consciência tranquila é um dos melhores sentimentos que pode ter, né? Atualmente a gente tem mais acesso a esse tipo de visibilidade, né, dos padrões éticos,
E tem alguns filmes que demonstram de forma diferenciada os padrões, né, de seguir o seu código de ética até o fim. Eu assisti um filme esses dias, confesso que chorei horrores, né? E foi bonito a percepção de que a pessoa seguiu até o fim os seus preceitos éticos. Mesmo com tudo dando errado, com todo tipo de sofrimento que poderia existir, com todas as facilidades para a pessoa agir do jeito mais fácil, que era o jeito errado, e ele se manteve firme até o fim. Baseado numa história real. No finalzinho eu vou colocar o nome do filme aqui, caso vocês tenham interesse em procurar para assistir. É um filme legal, um filme interessante. E às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente está vendo esse tipo de situação no nosso dia a dia, só que virou tão comum a gente ignorar, seja lá o que for, que não diz respeito à nossa vida, que a gente às vezes tem por perto muitas pessoas assim, como a pessoa do filme, que vai firme dentro dos seus preceitos éticos e morais, independente do que seja oferecido de facilidade para ela. Ela não fere seu código de ética, não fere seus princípios morais. E são as coisas que a gente visualiza às vezes como notícia e que é totalmente ignorado. Só que são situações que a gente tem tão pouco hoje em dia, que são as situações em que vira notícia o fato de alguém ter encontrado o dinheiro que não era dela e ter devolvido. Isso é ter ética. Isso é seguir preceitos morais. O dinheiro não é meu, eu não posso ficar com ele, ele não me pertence. Só que vira notícia. Nossa, fulano, super pobre, encontrou não sei quantos mil e devolveu. Mas vocês não têm noção de quantas pessoas para quem ele contou que tinha encontrado esse dinheiro falaram que ele era otário em devolver. Eu já fui chamada de otária por devolver um Rio Card que eu achei dentro do ônibus. Eu perguntei ao motorista como é que eu fazia para devolver e a moça que estava sentada do meu lado falou: deixa de ser otária, vai ter maior trabalho para devolver, fica com ele, usa o que tiver de passagem, depois a pessoa bloqueia. Nem sei o que dizer sobre isso. E se todas as soluções geradas parecem erradas? E se todas as soluções que podem ter para determinada situação para você parecem erradas? Parece que não vai adiantar nada, parece que não vai resolver nada. Os dilemas éticos podem ser definidos como situações em que uma pessoa precisa escolher entre duas ou mais alternativas desejáveis. O objetivo primordial da ética é a aquisição de hábitos bons que contribuem para a formação de um caráter nobre, levando o indivíduo a ser e agir de maneira íntegra e honrada. As ocorrências éticas são episódios prejudiciais causados pelos profissionais da área de enfermagem e podem vir a acontecer decorrente de uma atitude desrespeitosa em relação ao paciente, ao colega de trabalho, aos familiares ou ainda em qualquer lugar de atuação onde estes acontecimentos podem cooperar para prejuízos ou danos ao paciente e a outros profissionais da saúde. Tendo total conhecimento de que a gente fala aqui profissional da enfermagem, mas a gente sabe que a gente está usando como referência o profissional da enfermagem, mas a gente sabe que dentro de um ambiente de atendimento, a gente vai ter lá os outros profissionais da área da saúde, né? A gente vai ter o pessoal da radiologia, a gente vai ter os médicos, a gente vai ter a psicóloga, a gente vai ter os maqueiros, a gente vai ter o pessoal dos serviços gerais, a gente vai ter o telefonista, a gente vai ter o assessorista, a gente vai ter as recepcionistas, atendentes e por aí vai, tá? Sendo que a gente tem o total conhecimento e a noção, e já é sacramentado,
que a equipe de enfermagem tem um contato mais próximo com o paciente. Isso aí não é questionado de forma nenhuma. Nem sei se tem alguém que consegue questionar isso. Se tem alguém dentro da área da saúde que vai ter mais contato com o paciente do que o pessoal da enfermagem, né? Então, por ter esse contato mais próximo com o paciente, automaticamente vai ser a equipe que mais vai ter esse tipo de enfrentamento. Não que os outros setores não vão ter, porque o paciente passa por todos os ambientes dentro do setor da saúde, né? Mas o pessoal da enfermagem vai estar mais intimamente suscetível a esses tipos de ações, né? Por ter um contato maior com o paciente. A ocorrência ética pode também relacionar-se à imprudência do profissional, a qual se caracteriza pela atitude impetuosa no momento da ação, seja em relação ao paciente ou nas relações interpessoais. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do pessoal da radiologia. O paciente está lá aguardando para realizar o exame e é um paciente adulto, saudável, lúcido e orientado. Então, é um paciente que não necessita de acompanhante. Só que o paciente masculino vai ser atendido por uma profissional feminina e a acompanhante dele faz um micro escândalo de que vai entrar na sala na hora do exame. Aí você explica para ela que ela não pode entrar na sala de exame porque o exame que vai ser realizado faz uso de radiação ionizante. A radiação ionizante pode causar dano à saúde e que ela não pode ficar. E ela vai olhar dentro dos seus olhos e vai dizer: eu vou ficar, não vou sair. Aí ou você perde 45 minutos tentando convencer ela a sair, já vou te dando um aviso prévio de que ela não vai sair, se ela cismar que ela não vai sair, ela não vai sair. Você já orientou tudo que precisava ser orientado, e aí você vai ter o primeiro dilema moral. Fiquei com raiva dela. Eu sou profissional da radiologia, sei como é que funciona. Eu vou deixar ela lá do lado dele, vou para trás do biombo me proteger e vou dar radiação nela. Vou dar X, né? Vou dar X nela. Azar, para ela deixar de ser chata. Esse é o primeiro dilema ético. Segundo dilema ético. Se a senhora não sair, eu não vou fazer o exame dele. Então o exame não vai ser feito porque eu não vou sair. Tá bom, então não vai ser feito. Aí eu fico pé da vida, não faço dele de mais ninguém. Deixo ela lá, saio da sala, largo ela lá, largo ela com ele lá. Em nenhuma das situações em que os seus dilemas éticos foram colocados em xeque, foi resolvida alguma coisa. Infelizmente. Nem na primeira e nem na segunda situação. E você tem a terceira situação, é que dentro dos seus conhecimentos, como eu falo sempre, você precisa ter conhecimento sobre as suas execuções das suas funções. Dentro dos seus conhecimentos, você sabe que você pode executar todo o prévio com ela lá, tomando conta do que você está fazendo, te supervisionando, né? E você pode, na hora de executar o disparo, chamar ela para trás do biombo junto com você e executar o disparo da radiação. Ela vai estar protegida atrás do biombo junto com você. Você resolveu o problema dela, que era ficar lá dentro tomando conta de tudo o que estava acontecendo, e resolveu o seu, continuando dentro dos padrões éticos. É apenas um exemplo. A gente vai ter trilhões espalhados dentro de todas as profissões executadas dentro de um setor de saúde. Tá? São só alguns exemplos. Então a gente tem entrelaçado aqui, né? Ética, moral, caráter, princípios. Segredo profissional. É uma dos tópicos do Código de Ética mais
complexos a nível de amplitude, né? O segredo profissional nas atividades de assistência à saúde tem origem no pensamento hipocrático que afirmava: as coisas que eu verei e ouvirei dizer no exercício da minha arte ou fora das minhas funções, no comércio dos homens, e que não deverão ser divulgadas, eu calarei, percebendo-as como segredos invioláveis. Comentários, risinhos, olhares, caras e bocas, todas essas situações devem ser evitadas. Uma das noções que vão ser repetidas várias e várias vezes é o atendimento padronizado que eu ofereço baseado no que eu gostaria de receber. Você imagine uma situação de um paciente em que, por você estar no atendimento a ele, você teve conhecimento do seu quadro, né, do seu histórico, e por algum motivo ele consegue saber que você passou essa informação adiante. E agora transfere essa situação para dentro do seu convívio familiar. Se ao invés de ter sido você a ter feito isso com o paciente, tivesse sido um outro profissional que tivesse feito com algum parente seu, com algum familiar seu. O sentimento que ele teria vai ser exatamente igual ao sentimento que você teria. Exatamente igual. Não há a menor necessidade de se transferir, de se transmitir informações que a gente recebeu, às vezes até mesmo do próprio paciente. Claro, dependendo do tipo de situação, tá? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Já presenciei situações comigo, na hora do atendimento em que eu estava sozinho com o paciente pediu para que eu socorresse. Então ele se abriu, contou a situação que estava acontecendo, pediu para que eu socorresse e eu fui até a assistente social para a assistente social tomar as providências de que ela deveria tomar. Porque até nesse ponto a gente precisa ter a noção. Até onde eu devo ir. Então não sou eu que vou chamar a polícia, não sou eu que vou acionar o que tem que ser acionado e resolver o que tem que ser resolvido. Primeiro, que eu não tenho como abandonar todo o meu setor e todas as pessoas que estão ali no atendimento, o próprio paciente que está ali comigo. Segundo, que eu não sei o que precisa ser feito, né? Desde que o paciente está dentro do ambiente do hospital. Eu não sei quem tem que ser acionado, como tem que ser acionado, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Então, eu vou até quem tem que tomar as providências e quem sabe como vão ser tomadas essas providências para que as providências sejam tomadas. Então, não adianta também eu querer encarnar o vingador, né? Se eu não tenho a noção do que precisa ser feito, tá? Às vezes a gente tem a necessidade fisiológica, né? Como alguns colegas gostam de usar esse termo, necessidade fisiológica, porque às vezes é uma coisa que a gente precisa muito contar para alguém. Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa que a gente precisa muito contar para alguém. A gente pode esperar chegar em casa para contar para a pessoa que está lá em casa com a gente ou contar para um outro amigo qualquer, mas sempre sem detalhes que identifiquem o paciente. Se a gente precisa muito contar, poxa, não sabe o que aconteceu comigo hoje? Caramba, atendi um paciente sem nomes, sem bairros, sem nenhuma forma de identificação. Caraca, tu não sabe o que ele me falou. Caramba, falou isso. Nossa, fiquei de cara. Tô até agora desorientado. E pronto, desabafei. Não tem como... não tem forma do paciente ser identificado e eu desabafei, tá?
Porque quando eu passo uma informação do paciente adiante, eu estou invadindo toda a privacidade do paciente. E nem todo mundo age como a gente. Então, às vezes, a gente passa uma informação para uma outra pessoa e essa pessoa já vai agir de uma forma totalmente diferente, e comenta, e faz brincadeirinha, risinhos. Então, é uma situação muito complicada. E é contra a lei, né? O segredo profissional, o sigilo profissional está enquadrado dentro do nosso código de ética, e a falha com ele, né, quando a gente quebra o nosso sigilo profissional, a gente está infringindo o nosso código de ética e a gente está agindo em não conformidade com a lei. Então, dentro do conteúdo de hoje, a gente terminou, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato, e até o nosso próximo encontro.